Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista, pesquisador bíblico, ufólogo, pesquisador da viagem no tempo e espiritualista. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso bate-papo com contactados e abduzidos. Essa é a nossa terceira reunião. Se alguém quiser ver as reuniões anteriores, vão estar disponíveis depois aqui embaixo nos comentários. Bom, então, eu gostaria que novamente cada uma das pessoas se apresentassem. Eu aqui na minha tela vejo inicialmente a senhora Kalinka. Senhora Kalinka, por favor, se apresente. Oi, eu sou Kalinka, sou uma contratada e atualmente, assim, de 2 semanas para cá, eu tô meia quietinha e sinto que a energia atualmente está mais leve para todo mundo. Eu sinto isso. E, e tô com o seu João aí. Ok. Senhor Newton, o senhor é o próximo aqui da minha tela. Boa noite, João. Boa Boa noite, noite. pessoal, todos os participantes, as meninas, né? Boa Sou noite. Nilton Bonifácio, morador aqui de São Paulo, Zona Leste, né, pessoal? Estamos aqui para fazer mais uma live de contatados, um bate-papo maravilhoso nessa noite. Ok. Senhora Célia, por favor. Boa noite, seu João. Boa noite, pessoal. Boa noite. É, Boa eu, noite. eu sou Célia, moro em Osasco, sou vizinha, praticamente vizinha da Cris, e eu também sou muito interessada pelo tema ufologia, sou apaixonada, para dizer a verdade, e hoje meu marido não está aqui, o Carlos está viajando, mas a gente gosta muito de participar desses bate-papos, de aprender e conhecer a história de cada um. Ok. Por gentileza, senhora Cristiane, se apresente. Boa noite a todos, né? Meu nome é Cristiane Vargas, né? Sou amiga da Célia e sou contratada e abduzida já há um tempo, na época da pandemia, que aconteceram os eventos aqui na minha casa e depois, no decorrer dos anos, né, foram acontecendo esporadicamente. Agora a gente faz parte do grupo aqui para poder passar um pouquinho da experiência, né? E saber dos outros também, né? Sobre os assuntos referente à abdução, né? E essa parte de ufologia. Ok. Eu então gostaria de saber se alguns dos senhores e das senhoras tiveram alguma ocorrência desde a nosso último bate-papo. Acho que foi mais ou menos há um mês atrás, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Seu Senhor Nil? João, Sim, senhora Célia. eu, eu de novo sobre aquela luz que eu vi da janela, eu Sim. acordei de madrugada esses dias e a luz estava lá. Eu acordei para ir ao banheiro, eu sempre dou uma olhada na janela para ver o céu, tá? Estava uma noite bonita, era umas 4 horas da manhã, aquela luz estava lá em cima da árvore de novo. Tá cedo, hein? A senhora conseguiu É, fotografar de novo? eu filmei, mandei para o Carlos e a gente não sabe o que é. Parece a mãe do ouro, né? Como eu falei para o senhor, é uma coisa bem parecida com Certo. aquilo. Mas eu não sei, hoje já não tá, mas de vez em quando aparece e fica aquela Beleza. luz ali. Beleza. A senhora tem alguma. Depois a senhora manda para mim a filmagem. Uhum, Se puder até vou mandar mandar. agora pelo Zap, eu até mostro aqui no ar agora. Tá bom, vou Tá mandar. bom? Uhum. Quem mais gostaria de falar? O meu foi esse último evento, desculpa, Sim. esse último evento aí das bolinhas de luz que desceram pelo telhado, né? Que assustaram o meu cachorro, que foi uma coisa também que eu também não entendi muito, mas aquilo veio em cima de mim, então meu cachorro me atacou, me empurrou, né, bateu a pata em mim e ficou rosnando e latindo para mim, e eu sem entender, e eu via pelo celular as bolinhas e pelo olho nu não via, né, mas eu vi a hora que elas desceram, porque eu estava filmando o telhado, e eu vi a hora que desceu aquilo, né, e ficou na porta do quarto da minha filha. E aquilo foi esse último evento assim que eu percebi. E depois eu até queria comentar com o Milton a respeito dessa pessoa aqui, dessa mulher que sempre apareceu para ele desde a infância. Sim. É aquele caso que eu até comentei com o senhor, seu João, que elas apareceram em dupla para mim, né? Essas duas, né? Certo. E meu cachorro entrou no sonho e atacou elas, porque eram duas, uma de cabelo preto, franjinha, comprido, tamanho de manto, e a outra Certo. loira, também de cabelo franjinha e cabelo comprido, aquele cabelo reto. Elas não Sim. andavam, elas flutuavam assim e vieram em cima de mim. Só que nisso o meu cachorro entrou
e atacou elas no sonho, porque elas estavam vindo em cima de mim, me encostaram na parede. Aí eu acordei, meu cachorro estava do lado da minha cama, me movimentando assim com as duas patas para eu acordar. Aquilo foi incrível. Ele entrou no meu sonho, saiu. Ele deve Tá? ter entrado, né, em saída do corpo Desdobramento, né? também, né? É, exato. E ele conseguiu. Então, eu queria até comentar com o Milton que essa mulher aí, ela, minha familiar, ela estava, eu não sei, ela anda com uma loira. E aí depois eu fui procurar a imagem, eu achei na internet as duas juntas, uma loira e uma morena, achei incrível. Eu até tinha salvo aqui Certo, no meu celular, tirei porque eu não queria ficar vendo, sabe? Porque aquilo me assustou demais. entendi. Isso quer dizer, então, que o próprio cachorro protegeu a senhora, mesmo no astral. Exato, exato, Interessante. João, ele saiu do corpo, porque diz que o cachorro também acompanha o dono, sai junto, né, às vezes, e ele Isso, dorme comigo no meu quarto. Desde que isso. apareceu o louva-a-Deus, ele dorme comigo no meu quarto, né? Então, ele também, Tá. ele sentiu e ele foi me acordar para eu sair do sonho, porque ele me chacoalhava na cama, aí eu olhei e falei, nossa, filho, você me salvou. Falei, filho, você me salvou. Eu falei, ai, meu Deus, meu coração na boca, né? Certo. Porque Agora, aquilo é muito real. é um comentário a respeito do celular. Muitas vezes nós não vemos ao ar, a olho vivo, né? Mas no celular e outras fotografias eles aparecem. A impressão que eu tenho é que o comprimento de onda que o celular pega é diferente da nossa vista. Então, ele consegue captar isso. Então, É o infravermelho, o tem um infravermelho, né? infravermelho, sim, tem. Exato. Eu fui pesquisar, tem um infravermelho, que ele pega essas energias, né? Ele consegue pegar, tanto que pegou a energia da nave também, né? Exato. Ok. Senhor Newton, o senhor tem algum comentário? Sim, ô, João, sim, esses tempos só aconteceu essa abdução a minha esposa, né, e a minha filha. Eu comentei para Hum, vocês antes de entrar no ar. isso. Só Só isso, foi né? isso. Agora, comigo só continua aquelas viagens astrais, né? Sempre eu Tá, tenho lúcidas. tá, Mas a minha esposa, mais ou menos 20 dias atrás, ela teve essa abdução tá. na sala de casa. O senhor gostaria de descrever ou o que o senhor prefere descrever ou não descrever da sua senhora? Ah, ô, João, sim, sim, eu posso Então, tá falar bom, normalmente, por tranquilo. favor. O que ela me relatou, que foi mais ou menos entre umas 2 horas, mais ou menos entre 2 horas da manhã e 3 horas. Tá, Ela olhou pro lado, ela estava deitada no sofá, junto com a minha filha, estava dormindo, né? Ficou assistindo até de madrugada e dormiu. Aí ela olhou pro lado e sentiu uma presença, então ela viu uma criança. Segundo ela, era uma criança, mais ou menos 1,10 m, 1,20 m, estatura, usando um manto branco, tinha os olhos negros, era pálido, nariz pequeno e boca pequena. Ele falou, quando olhou para essa criança, ela começou a sentir o corpo dela ficar mais leve e sentiu o corpo dela como se fosse levitando nesse momento. Ao olhar dentro dos olhos dessa criança, aí o corpo dela começou a levitar. Ela falou quando sentiu e estava mais ou menos uns 30, 40 centímetros acima do sofá, apagou. Eles sempre fazem isso daí, eles apagam a nossa mente, tipo na hora, dá um apagão. Mas ela, ao retornar, ela sentiu a sensação que foi levada para um local que a gente sente. Eles sim, apagam a nossa memória quando levam para esse determinado local. Mas quando a gente volta com sensação e sentimentos. certo. E que Certo. algo aconteceu e você foi levado para um determinado local. Eu acho E que ela eles falou, fazem e isso, lembra disso daí. acho que elas fazem isso para não estressar muito a pessoa, né? Para não ficar muito com medo no momento. Para falar a verdade, para falar a verdade, João, eles apagam para a gente não trazer para cá, né? Ah, Para entendi, divulgar, entendeu? Mas é para isso. O que acontece lá? Eu sei entendi, disso aí. Eles fazem entendi, isso para a gente não trazer os detalhes. entendi. Tá bom. E a senhora comentou também que a sua filha também foi abduzida, a menina, né? Sim, também. Tá. Essa teve uma abdução, uns 6 meses, né? Uns 6 meses. Hum, Quando eu levantei, eu não lembro se eu fui no banheiro ou foi fazer a mamadeira dela. sei. Aí eu fui paralisado no meio do caminho ali, no meio da sala.
uma Tá, energia. Deu uma energia, você não conseguia enxergar, mas era uma certo, energia física e me paralisou. Nesse certo, momento eu ainda gritei, chamei minha esposa. Minha esposa veio com tudo. Aí ela foi paralisada também. Aí tá, nesse momento, aí eu só pensei com o meu mentor espiritual o que estava acontecendo. Aí ele falou, é uma abdução dos Grey. Só isso. Aí tá, apagou tudo. Quando eu vi, entendi, eu estava na cama, tá, deitado. Aí, decorrer do dia, da semana, aí começou a vir aquelas imagens de eu estar deitado numa maca e eu olhar para o lado e um Grey examinando a minha filha com um bastão e encostou no tá, pulso dela, saiu uma luz branca, como fosse de solda. Aí do sei, outro lado de lá, na outra maca, eu vi minha esposa deitada tá, assim, virada para cima. E a minha filha chorava e chorava e eu não tinha reação nenhuma. Eu tá, estava como entendi, se fosse anestesiado na hora, sabe? Tipo anestesia. Eu entendi, posso comparar assim, ó. Eu fiz dois exames de endoscopia. Eu posso comparar a semelhança como se fosse tá, anestesia da endoscopia. Eu não entendi. sei se o senhor e as participantes já fizeram esse exame, mas você Hum, fica grog. Tem momento e você tá lúcido assim, aí depois apaga, você nem lembra. É a mesma tá, coisa. Eu entendi, posso assim comparar com uma anestesia de endoscopia. tá. E eles trataram bem a sua filha? Sim, sim, ô João. Sim, eles tratam muito bem. Sempre trataram. Sempre trataram, né? Sempre trataram eu, minha esposa, sempre nunca teve violência, nunca teve agressividade. Isso é É uma muito coisa bom. e já é uma coisa e já está programada, é uma coisa e já está concordada, entendeu? É uma Certo, programação. Então eles cumprem a parte deles e eu cumpro a minha parte, entendeu? Mas entendi. cada reencarnação e vem, eu esqueço, entendeu? Tudo que Hoje eu tô aconteceu aqui, eu tô anterior. lúcido. Exatamente. Hoje eu tô aqui lúcido. Eu sei de tudo, eu sei o porquê de tudo. Eles já me falaram. Tá, Mas ao desencarnar e encarnar novamente, vai esquecer tudo. Aquele famoso reset. Eu vou certo, voltar na fase inicial novamente, daquele tá, abduzido sem saber o que está acontecendo, sem saber o porquê de tudo, entendeu? E é entendi. assim que acontece em todas as reencarnações, João. Ok. A senhora Kalinka, gostaria de fazer algum comentário que tenha acontecido com ela, ou que ela viu que aconteceu com alguma outra pessoa? Você sabe que eu não, assim, para mim não foi nada evento anormal, mas eu estava assistindo um documentário e sobre portais, né? E eu lembrei de alguns detalhes do meu primeiro contato Sim, e que eles falavam de portais abertos entre mundos e a comunicação. E eu lembrei de um evento que um deles falava para mim que seria muita hipocrisia achar que a gente está sozinho, né? tá, Quando eu questionava comigo sobre o que Kardec falava, que ele dava tá, risada, tudo, e ele falou assim, seria muita hipocrisia minha ficar só fechada numa certa doutrinação. certo, Aí eu lembro que aqueles sinais que ele falava dos portais, que quando ele me levou para Vênus, eu lembro que eu vi um raio verde que falava muito do quinto raio Hilarion, tá, porque eu tenho uma ligação muito grande com os mestres ascensos. Não estou falando de doutrinação, como é que eu vou explicar? Como eu tenho muita pegação com o quinto raio do mestre Hilarion, que é hum, Arcanjo Rafael, ele disse que seria um dos lugares que eu viria. Foi certo, uma das lembranças que eu tive, que ele falou que é um lugar que você veio, mas que é que alguns mentores que me seguem e que há uma doutrinação em cima de mim, porque eu sou uma pessoa que necessito ainda de doutrinação pelo fato de que o kardecismo, ele fala a verdade, né? Isso sim, sem dúvida, mas ele faz a gente fechar a cabeça.
Então, ele quis dizer que na casa do meu pai há muitas moradas, mas é muito mais do que se diz o kardecismo. E que das estrelas perto de Vênus é um portal da onde eu fui e voltei na hora deles Certo, me levarem e trazerem. E durante o certo. transe, eu via muita cor verde. Foi uma lembrança, assim, esses dias que eu lembrei. Eu não sei se é importante estar falando, porque É eu tenho só importante, sim. sinapses de lembrança. Mas porque eu peguei alguma coisa aqui em casa com cor verde e veio essa lembrança, sabe como se fosse um choque na cabeça? É, Bem, acordei, depois eu voltei. sei. E aí ele explicava que a cor verde era a cor que ficava em volta de mim, que era a minha áurea, apesar da minha descrença. Eu fui muito É. doutrinada que era hora de abrir a cabeça. São Ah, lembranças que eu tive que ele estava me ensinando. E e eu achei que foi importante, eu não sei, sim, importante, está sim. tendo lembranças de alguns momentos que eu tive. E o ponto principal, aqueles portais que parecem uma espiral, nada mais são do que entradas e saídas, e que aquilo ali não é atingido pelo tempo e nem pelo espaço. Tá, Aquilo ali é um ponto fixo de entrada e saída. Eu expliquei direito, acho que é isso. tá, É umas entendi. lembranças que vêm. Tá bom. Aqui eu posso fazer um comentário adicional com relação à senhora Kalinka. Quando eu conversei com ela, me foi apresentado o senhor Bio Bianco. E eu converso com o senhor Bio Bianco muitas vezes, e sempre com relação à senhora Kalinka, né? A senhora Kalinka acho que não gostou que eu falei do Bio Bianco. Não, faz um bom tempo que eu não tenho mais contato com ele. Eu tenho contato com ele Faz ainda. eu nunca mais. E eu lembro que ele passou pelo portal e gozado que o que nós estamos vivendo hoje era exatamente tudo aquilo que ele falava. É, Para o senhor aqui, e às vezes aparecia para mim. é, um detalhe importante, senhora Kalinka, ele, desde aquela época, ele não apareceu, teve lá um evento, tá? Quando ele Uhum. puder, ele vai reaparecer. Eu converso Sim, com ele, mas ele está num local que ele não pode se comunicar muito. Então, logo, logo, não pode, não pode. quando ele tiver a possibilidade, ele volta e conversa com a senhora. É Tá? verdade. Eu vou Eu fazer sei. um relatório, um relato meu, alguma coisa que não tem nada a ver com ET, não tem nada a ver com nada, né? Mas é estranho, eu vou dizer o porquê, né? Essa noite aqui agora, eu estava dormindo com a minha esposa, né? E acho que ela, sem querer, acho que mexeu o pé e me cutucou com o pé. Eu acordei. Acordei, virei lá, aí foi até o toalete, né? Quando eu fui levantar da cama, eu escutei toc, 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 toc. Falei, Cacilda, será que é alguma coisa na casa do vizinho? E nós moramos em casa germinada. Então, barulhos muito fortes se expulsa de um lado e de outro. Eu levantei para ver o que era o barulho, e não era no vizinho. Aí, quando eu cheguei na porta do banheiro, eu escutei mais forte, toc, 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 toc. Falei, vou entrar no banheiro e vou ver o que que é, né? Aí eu fui lá no chuveiro, minha esposa tinha deixado cair no chão aquelas embalagens de shampoo, aquelas coisas, e exatamente naquele lugar onde caiu, o chuveiro começou a soltar umas gotas e fazer o barulho. Hum. Eu fui lá, tirei o frasquinho de lado para parar o barulho. Aí, quando eu olhei do lado, tem um relógio no banheiro, na pia, exatamente 3 horas e 0 segundos. Exatamente 3 horas. O pessoal diz que às 3 horas ocorrem algumas coisas. Isso aconteceu comigo exatamente às 3 horas. É a Isso primeira acontece. vez que eu ouço esse barulho do chuveiro. Eu sei que de vez em quando ele pinga um pouquinho, mas ele passou a noite inteira sem pingar. Às 3 horas, um pouquinho antes, né? Eu acordei e eu comecei a escutar o barulho. Aí eu fui lá ver isso aí. Minha esposa até perguntou, mas por que que você entrou no banheiro? Ficou com medo? Eu falei, ué, tem que saber o que está acontecendo. Aí era É, o chuveiro pingando e com um barulho parecia um tambor. Aqueles frasquinhos estavam meio vazio. Eu falei, toc, toc, toc.
Apenas uma curiosidade, por causa do motivo das 3 horas. Coisa, né, seu João? Pois é. Acontece mesmo. Só comentou alguma coisa que aconteceu essa semana, agora eu lembrei, só falando, né? Eu vou num lugar aqui que eu frequento, né, uma filosofia oriental, e eu sento na cadeira, e as pessoas sentam na frente, eu sento sempre no último lugar lá, porque eu saio um pouquinho antes de sentar, e aí eu começo a olhar as pessoas, eu começo a ver a aura delas, né? E só que agora eu vejo a fumaça saindo. Eu acho que eu comentei na outra live, né, que eu comecei a ver fumaça nas pessoas. Mas aqui tinha Ah, passado, né? E agora eu começo a ver saindo da cabeça das pessoas, aí começa a fazer aquela coisa branca, certo. saindo, um vaporzinho, faz até um desenho, sabe? E eu falei, nossa, né? E hoje eu escutei uma live de uma pessoa e ele falou que ele consegue ver a energia telúrica da Terra, ele olha para a Terra, para o solo, e ele vê esse plasma subindo. E ele Entendi. falou que a energia telúrica da Terra. Então eu falei, puxa, o que será, né, que eu consigo ver isso das pessoas, né? Teve uma senhora lá que parecia que ela estava pegando fogo. Ah, Silvia? Era muito que saiu dela. Ela foi a que mais eu vi. E isso não acontece sempre, mas tem dia que está mais forte, né? Que Então são legal. coisas que mudou em mim, né? Depois do contato das coisas que foram acontecendo, né? Foi aflorando coisas assim nesse sentido. Entendi. Alguém gostaria de fazer um comentário sobre essa aura e ver essa... Pois não, senhor Newton, por favor. Sim, o interessante, até a senhora Karinka também falou que a aura dela é verde, né? Cor verde. O interessante é que eu vi também, eu consegui chegar à minha aura. Minha aura é cor laranja. É um Ah, laranja bem forte mesmo. Eu consegui enxergar a minha. E é interessante esse negócio de aura. Uma vez, quando eu saí em projeção, eu senti um campo de energia tão forte do meu lado e chega e estralava, como fosse uma onda de eletricidade em volta de mim, nesse momento. E eu ah, sabia, era um campo de força, esse era a minha áurea. Eu sabia, eu sentia. Aí nesse momento eu vi, era uma cor laranja. Até quando nas minhas meditações eu passo de energia, essas coisas, eu consigo sempre ver a energia e sempre sai na minha tela mental e passa no meu corpo e sai. É cor laranja, um laranja bem, não muito forte, é um laranja bem suave, uma coisa, uma cor linda, bem bonita. que legal. Alguém mais gostaria de fazer um comentário? Só acrescentando que o Newton e a moça falou, Cristiane. Cristiane, desculpa. Eu tenho péssimo problema de decorar nome, mas tudo bem. Então, o que eu quero te explicar é realmente eu assim assimilo assim. A cor da nossa aura é o reflexo da gente. Quando você se olha no espelho, é o seu reflexo. Por que que eu quero dizer? Desde criança, eu sou obcecada pela cor verde. Sempre. Tá. Tudo. Se você abrir meu guarda-roupa, é uma intensidade de verde, escuro, claro, piscina, misturado com azul, mas é o tom do verde. Aí eu parei uma época de comprar verde, mas mesmo assim é o verde. O que que eu quero dizer? É o reflexo nosso com relação àquilo que nós somos. Então, na lembrança que eu tive desses dias do quinto raio, não é em si que eu sou ligada a Arcanjo Rafael, o quinto raio, Hilarion, não é isso, é porque eu não sou melhor que ninguém para poder atingir isso. Mas eu sei que a cor verde está muito presente, porque depois do primeiro contato, eu tive um sonho, mas isso foi uma projeção da continuação do que houve, são lembranças que estão vindo agora. E ele falava muito com o dedo na cabeça, ele punha muito o dedo assim, bem na minha testa aqui, onde é o terceiro olho. E ele falava muito que muitos serão chamados e poucos escolhidos, mas que era sempre para pegar a cor verde para neutralizar toda a energia que não era igual à minha.
Por isso que eu estou Ah, em volta dessa cor verde, porque eu faço parte dessa união. Então, eu acredito que tanto cor tem muito, a cor da nossa aura, a cor do nosso reflexo bate muito no nosso dia a dia com a vida. Por isso que eu acho que o laranja, cada cor para mim tem um significado. Então, tá. assim, é um reflexo de mim o verde. É muito forte. Eu escapo disso, mas eu sou muito forte. E o verde é a cor da cura. E tanto é que as minhas mãos, desde criança, as minhas palmas na mão, elas esquentam. E tem hora que, aí, ó, tô falando nisso, começa a esquentar, esquentar. E Tá. desde criança eu tenho imposição de mãos de cura com meus irmãos, mas isso eu não Entendi. faço em sempre, porque é uma responsabilidade muito grande. Mas, enfim, há uma emissão de cor verde porque eu vejo ela. É uma coisa muito pessoal entre você com você mesmo, Entendi. entendeu? Ok. Nós temos também, só um detalhe, senhor Newton, por gentileza, só um segundinho. Nós temos a senhora Fernanda que está entrando agora e ela está sem som e sem imagem. Ela precisaria ativar a imagem. Eu não sei se ela está no celular ou em um computador. Então, por favor, senhora Fernanda, ative o som e a imagem da senhora. Se estiver com alguma dificuldade, o som já existe, só falta ligá-lo. A senhora já está com o microfone ativado, só falta ligá-lo e a imagem. Tá bom. Bom, enquanto a senhora Fernanda procura acertar o equipamento dela, senhor Newton, por gentileza, eu precisaria falar agora. Sim, ô João, a, a frase, a Karinka falou, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. A espiritualidade também me falou isso aí. Não adianta você despertar o vizinho, não adianta você despertar sua esposa, não adianta você despertar a sua filha. Tá, entendi. É individual, João. É Tá, individual. O despertar tá indo para eles, entendeu? Também. entendi. Mas é individual. A gente não consegue despertar o próximo. A gente passa a mensagem, mas o despertar mesmo é individual. Eu cheguei a esse ponto aqui, eles mesmos que foram me despertando, entendeu? Mas tem Entendi. pessoas, João, e você fala, você explica calmamente, mas não entra na cabeça da pessoa. E tá aí essa frase a Karinka falou. Muitos serão chamados, mas poucos, muito poucos, realmente são os escolhidos. É, há uma frase na Bíblia também que tem uma pequena referência com relação a isto, né? E que diz que no momento do grande ocorrência, se houverem duas pessoas no campo, uma será tomada e a outra será deixada. Se estiverem na cidade, uma será tomada e a outra será deixada. Não importa se são parentes, não importa. Nem todos vão ser tomados. Né? A senhora Fernanda já está com a imagem. Só falta. Boa noite a todos. Boa noite, Boa senhora noite. Fernanda. Bom, senhora Fernanda, é a primeira vez que a senhora participa da nossa reunião. Queria apresentar a todos e ao público. Ela foi convidada agora e está daqui para frente participando conosco. Essa é a nossa reunião, é um bate-papo entre pessoas contactadas e abduzidas. E todos aqui já se apresentaram. Então, eu gostaria que a senhora, por gentileza, se apresentasse. Caso a senhora queira pensar um pouquinho, porque acabou de entrar, pode se apresentar daqui a pouco. A senhora escolhe se quer se apresentar agora ou daqui a pouquinho, ou mais tarde um pouco. Pode ser agora. Pode ser Por agora. Vocês favor, estão me ouvindo bem? por favor, senhora Fernanda. Tá. Se tiver algum problema no meu áudio, porque hoje a minha conexão não está muito legal, vocês me avisam, tá bom? Ok. O meu nome é Fernanda, eu sou amiga da Cris, a Cris me convidou para a reunião, então é um prazer estar aqui com vocês e vou compartilhar a minha experiência. A minha experiência ela veio através da minha mãe, né? Ela foi abduzida, né, nos anos 80, Ok. no início de 86, no estado de Roraima, na cidade de Boa Vista. Então, o contato dela foi uma
ela teve um contato, né? A nave desceu no quintal da casa dela, e era uma casa muito simples, né? De rua de... Aquela rua que não é asfaltada, que é de pedra. Sim, Então, meu pai, na época, ele era vivo, né? E ele viajava para trabalhar, então ele passava dias fora. E minha mãe só certo. ficava com o meu irmão mais velho e com a minha irmã mais velha. Eu e os meus outros 2 irmãos não havíamos nascido na época. Então, a nave desceu, ela viu a nave, isso era de madrugada, ela saiu, ela sentiu uma alegria profunda no coração dela, ela conta que foi uma felicidade fora do normal, Tá. e ela entrou na nave, ela não falou nada, ela disse que ela só pensava, ainda bem que vocês vieram, estava esperando por vocês. Aí, que esse era o pensamento dela. E ela imediatamente sentou numa cadeira, como uma cadeira de dentista, Sim, e veio um macacão prateado, óculos escuros de proteção nos olhos e colocou uma seringa no umbigo dela. E ela telepaticamente dialogou com ele, falou: eu vou ter um filho de outro planeta. Ele olhou para ela, que estava de costas, virou e fez assim, com a certo. cabeça. Interessante. E ela conta que tinha outra pessoa na cabine, né? Como se fosse um piloto, e essa pessoa trabalhando. Então, ela conta que ele não tinha expressão facial de alegria, de tristeza, ele não tinha expressão nenhuma, ele estava executando um trabalho. Tá. E ela teve esse diálogo com ele, ele colocou a seringa, coletou o material da seringa, mostrou para ela viu, ele guardou o material, e quando ela se viu acordada, novamente ela já estava na cama. E ela saiu para o meio da rua e ficou procurando a nave. E ela conta que na época não tinha. Hoje tem muitos programas de televisão, né? Que a gente liga, quem tem acesso à TV a cabo, tem History, tem programas que falam sobre o tema. E na época não Certo. tinha nada. Então, ela não contou isso para as pessoas, que ela tinha medo de ser taxada como uma pessoa louca. Certo. Então, passaram-se uns anos, a minha tia convidou a minha mãe para fazer um curso na Igreja Católica. E lá tinha um padre italiano, e ele estava falando sobre algumas coisas de paranormalidade. E ela chegou a perguntar, conversou em particular com ele, e ele explicou para ela, esse padre, que ela havia sido abduzida, tinha tido um contato com seres de outro planeta. Então, foi através de um padre Sim, italiano que ela começou a entender o que havia acontecido com ela. Mas ela não lembra mais de nenhuma experiência, para ela foi essa única. Até pergunto, mãe, e aí, eles voltaram? Não, não voltaram. E eu tive algumas experiências, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho para falar, a senhora seu João. pode ficar a primeira vez que a senhora fala agora, né? Mais uns Uhum. 10 minutos, tá bom? Não, até 5 eu consigo contar tudo. Tá bom. Eu tive algumas experiências, como eu nasci no norte, no estado de Roraima, eu me mudei para o estado do Amazonas, e eu estava a trabalho em uma experiência, e eu tive que viajar de barco de madrugada. E essa viagem foi assim, deu tudo errado. Na verdade, eu ia de ônibus, o ônibus quebrou, eu acabei de madrugada num porto, praticamente sozinha, esperando um barco que vinha de um lugar. Então, foi uma coisa totalmente, vamos dizer assim, inesperada. E eu fiquei de madrugada, porque como eu tenho dificuldade de dormir em rede, eu fiquei acordada e eu nem tinha levado rede, eu estava despreparada, né? Eu sentei na beirinha do barco e fiquei olhando para o céu. Fiquei olhando para o céu, estava tão estrelado, estava tão lindo. Aí eu comecei a conversar com Deus. Deus, esse céu está tão lindo. Eu poderia ver alguma coisa nesse céu. Foi isso que eu conversei com Deus. E eu fiquei olhando. Tá. Passaram-se assim uns 10 ou 15 minutos, como eu comecei a ver luzes vermelha, azul e branca se mexendo em todos os sentidos. O verde girando,
dava zigue-zague, formava bola, fazia todos os movimentos. Eu fiquei olhando aquilo. E eu fiquei olhando aquilo assim, como que hipnotizada. Eu digo, meu Deus, eu não acredito que eu tô... Todo mundo dormia. Todo mundo dormia. Eu era a única que tinha. Aí eu cheguei, fui na porta do comandante lá, bati, né? O piloto do barco. Bati. Senhor, dá licença, eu queria perguntar, tu tá vendo isso aí do céu? Ele falou, eu não sei o que é isso, moço. A gente vê por aqui, mas eu não sei dizer o que é. Eu fiquei assim, encantada com aquilo que eu vi. Foi assim uma experiência única, uma experiência maravilhosa. Outra experiência que eu tive, que eu não sei explicar exatamente o que é, foi em outra viagem na Amazônia. Eu estava viajando durante a madrugada também. Eu vi uma bola de fogo enorme sobre a água, colada na mata. Mas se eu fosse descrever o tamanho dessa bola, eu diria que são uns 4 caminhões de carga. Sei. Sabe aquele caminhão que tem, que a gente vê Caçamba. na estrada da Bertolini, aqueles que carregam bastante carga, que ele tem a caçamba bem grande? Sei. E era uma bola de fogo enorme. E essa experiência, ela me marcou mais profundamente, por quê? Porque como era mais cedo, por volta de umas 7 ou 8 horas da noite, haviam muitas pessoas acordadas. E eu comecei a chamar as pessoas, olha, você está vendo? Porque eu queria que alguém confirmasse aquilo, que não fosse criação da minha cabeça. Entendeu? Vocês estão vendo e tal. Eles olhavam, viam, mas Tá. outros olhavam, viam. Aí foi um senhor de idade, já aposentado, inclusive ele mora na Bahia. Eu peguei o contato dele na época para mim guardar, né? Confirmando a veracidade do fato. E eu olhei para ele e falei, o senhor está vendo? Ele falou, estou vendo. Você sabe o que é isso? Ele falou, não, isso é muito estranho. Então era como se fosse uma bola gigante de fogo que ela flutuava sobre a água, praticamente colada na floresta, na mata. E a mata não pegava fogo. E eu olhava aquilo, e aquilo para mim foi uma das coisas assim, mais impressionantes que eu vi também, foi na região amazônica. Para quem conhece ali o estado do Amazonas, próximo ao município no Rio Amazonas, próximo ao município de Itacoatiara, né? Um rio bastante feitoso, né? As margens bem longe uma da outra. Então, isso aconteceu lá, eu fiquei impressionado com esse fato, que para mim marcou novamente, parece que foram confirmações daquilo que eu vi. Outra foi no município de Maué, que é no estado do Amazonas, também um município afastado da capital, é uma ilha. E eu via de dia como se fossem bolas que subiam de dentro da Ilha da Mata. Ela saía, subia, voltava, descia. E parece que assim, as pessoas não. Para as pessoas é como se elas não conseguissem ver aquilo. Mesmo que eu falasse, o que me impressionou muito nessas ocasiões que tinham outras pessoas, é que mesmo que eu falasse e mostrasse, parecia que elas não conseguiam enxergar, mesmo vendo. É um pouco difícil de entender, mas é como se elas não conseguissem captar a mensagem da coisa totalmente, entendeu? E para mim isso foi uma coisa assim muito, vamos dizer assim, foi muito surpreendente a reação das pessoas, porque para mim significou muito, para elas praticamente não estavam vendo nada. Entendi. E outra experiência que eu tive foi que eu estava na minha cama, eu estava muito sentindo uma paz muito profunda, muito tranquila, e eu comecei a mentalizar. E disse, meu Deus, se existem seres em outros planetas, e se alguém quisesse comunicar comigo, eu estou aqui, se for para o bem, se for para a vontade de Deus.
Eu não sei o porquê que eu fiz isso, porque eu estava lendo um livro, por que eu pensei isso e por que eu fiquei ali? Eu não pensava em nada, eu fiquei ali só parada. Quando, de repente, eu ouvi dentro da minha cabeça outra língua, eu não sei dizer, eu não sei, eu não tenho uma língua na Terra que eu poderia comparar de ser parecido. Certo. É uma língua como se fosse, como se eu passasse e falasse em português e acelerasse tudo no rápido, no alto rápido, que era uma língua muito estranha. E eu comecei a ouvir aquilo. E eu prestava atenção para me poder entender, mas eu não entendi o que estava sendo dito. E ficou por volta de uns 2 minutos. Foi muito rápido, mas eu fiquei ouvindo aquela língua. Eu fiquei parada ouvindo aquilo. E ficou falando. Tá, entendi. Essa também foi uma experiência. Outra experiência que eu tive foi essa que para mim foi um pouco mais profunda. Eu me vi fora do corpo. E no que eu me vi fora do corpo, eu vi como se fosse uma pessoa ao meu lado. Não era exatamente ao meu lado, era atrás de mim. Eu não via essa pessoa, ela não ficava exatamente de frente. E eu me sentia subindo. Entendi. E eu perguntava, tanto eu tô indo? Ele só respondia assim, calma, eu tô com você, eles estão te esperando. Eu sentia subindo, sentia uma pressão no meu corpo, mas eu estava fora do meu corpo. Era um sábado à tarde, inclusive eu estava no intervalo de uma aula de pós, que eu tinha próximo da minha casa, e eu fui almoçar em casa e resolvi tirar um cochilo antes de voltar. E nesse intervalo que eu cochilei, eu me vi fora do corpo, me vi subindo pelo prédio onde eu morava. Essa pessoa atrás de mim, que até hoje eu não tenho como descrever essa pessoa, porque eu não faço. E ele me falou, você não pode me ver. Como se eu não poderia ver ele, se eu visse ele, poderia me prejudicar a minha saúde. Tá, entendi. Eu não entendi nada. Fui subindo. Quando eu cheguei num lugar, tinha eu não sei exatamente, mas tinha em torno de 10 silhuetas. Eu não via rosto, eu via silhuetas. Quando eu vi essas silhuetas, eu pensei, nossa, daquela experiência da minha mãe. Já me remeteu aquilo. Aí eu perguntei, aquilo foi real? E eles responderam, foi. Posso interromper a senhora agora? Pode? Um pouquinho. A senhora, sua mãe, teve a experiência e a senhora não havia nascido ainda, né? Não. E ela conversou com eles e eles disseram, ela perguntou se ela ia ter uma criança, eles disseram que sim. Essa criança pode ser a senhora? Olha, eu não A senhora sei. pode ser híbrida? Eu não sei, olha, eu me sinto tão humana, seu João, vou te dizer, tão Sim. fraca, tão pequena, ainda cometo tantos erros que eu acho que não sou eu, não. Olha, todos nós cometemos erros, tanto os terráqueos quanto os extraterrestres. Aqui tem estagiário, lá tem estagiário. Não tem problema nenhum, tudo quanto é lugar tem erros e acertos. É com os erros que nós aprendemos. Mas eu fiquei com essa impressão que a senhora pode ser uma híbrida, viu? A senhora tem essa sensação? Eu tenho uma sensação de que é como se houvesse uma conexão forte. Tanto que até hoje eu estudo, eu procuro aprender, é um assunto que me interessa. Certo. Então, eu sinto com essa conexão. Tanto que as coisas vão acontecendo e depois, cara, isso aí tem a ver com aquilo, né? Acontece e depois é que eu vou me linkar as coisas, né? Então, eu acho que eu tenho uma ligação. Não, talvez, pode ser que necessariamente com essa abdução da minha mãe, ou uma ligação encarnatória anterior, alguma coisa, mas eu não sei disso. A única coisa que eu perguntei se aquilo havia sido real. Eu me vi na oportunidade. E eles disseram sim, foi real. E todo esse diálogo, ele foi mental.
nenhum momento eu ia abrir a minha boca. Era Tá, tudo pelo pensamento. entendi. E eles falaram, não, nós viemos ver como você está. Eu falei, sim, eu estou bem. E algumas partes do diálogo, eu recordo como essa parte plenamente, como se tivesse acontecido agora. A imagem, o que eles me responderam, ficou gravado na minha cabeça de uma forma muito clara, essa parte. Certo. De uma forma clara e perfeita. Isso aí foi uma coisa que me marcou muito. Só que quando eu retornei sentindo uma dorzinha esquisita do meu lado direito. Tá, E passou um dia, eu comecei a vomitar verde como se fosse um verde neon, tá. vomitando verde. E a mãe falou, Fernanda, vou te levar no hospital porque eu acho que tu tá com apendicite. Era uma dor aqui, do lado direito, que não podia nem tocar. Eu cheguei no pronto-socorro, o médico quase ia tocando assim, doía, com vontade de gritar aqui. Mas não toca, não toca. E eu estava sentindo tanta dor que a minha vontade era de me segurar no corredor do hospital. Eu dizia, mãe, eu não estou aguentando. E eu acho que ela não entendia o que eu estava falando para ela, entendeu? Eu realmente não estava aguentando em pé. Eu falei, eu preciso de algum remédio para me parar de sentir dor. Eu não estou aguentando, eu não posso andar. E passou, o médico falou, olha, você vai ser operado amanhã, você vai ficar aqui de observação, vai ficar de jeito, amanhã de manhã vai ter a tua cirurgia. Eu falei, fiquei internada, quando foi no outro dia de manhã, fiz a radiografia, apareceu uma coisinha bem pequenininha lá. Quando foi no outro dia, o cirurgião chegou. Era bem cedo, era umas 6 horas da manhã, lembro como se fosse hoje. Ele não tinha cabelo, era bem alto, vestido de branco. Pegou meu exame, olhou, tocou. Eu não reclamei mais de dor, não senti mais nada. Aí ele pegou e falou assim, tá doendo? Eu falei, não tá doendo. Ontem tava doendo muito, e era muito cedo, era umas 6 horas da manhã. Aí ele olhou pra moça, tinha uma moça com um rapaz junto. Conversaram, ele olhou pra mim, você pode ir pra casa. Aí eu fiquei assim, mas não vai precisar operar? Ontem eu ia operar, hoje eu já posso ir pra casa. Aí não, você pode ir pra casa. E eu falei, mas e essa dor? Aí ele olhou pra mim e disse assim, se doer, você volta. Eu falei, tá bom, levantei, a roupa que eu tava. Peguei minha roupinha, fui do lado de fora do hospital, peguei meu celular, liguei, mãe, eu tô aqui do lado de fora do hospital, vem me buscar, porque eu fui liberada. Minha mãe, meu Deus, minha filha, o que tu tá fazendo do lado de fora do hospital em pé? Aí não sei, ele disse que eu podia ir pra casa. Fui pra casa. Fui pra casa até hoje, não tive mais nada, eu não entendi direito o que aconteceu, Tá. mas até hoje eu não precisei operar, graças a Deus, né? Agora eu queria fazer o seguinte. Eu queria fazer o seguinte, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a senhora Fernanda? Seu Newton, Célia, por favor, seu Newton, faça a pergunta. Sim, eu queria fazer essa pergunta e o interessante, ô João, na infância dela, ela teve algumas experiências e marcou a infância dela, porque eu tive várias experiências na minha infância, de avistamento, abduções, até de fenômenos também. Eu conseguia ver, assim, poucos segundos, fração de segundos, o que ia acontecer ao decorrer de situações do dia. Não porque eu queria, acontecia assim espontaneamente. E com ela, assim, na infância, aconteceu alguns fenômenos, alguma coisa e marcou a vida dela na infância? Geralmente acontece na infância, o início de tudo. Por favor, senhora Fernanda. Olha, a minha infância, eu sempre fui uma criança que gostei de religião. A minha mãe tinha uns livros que era da gnose, uns livros do budismo, e a gente frequentava a igreja também. Mas aquilo para mim me dava uma
aqueles, aqueles livros de espiritualidade desde a minha infância, sempre foi assim. Eu sinto a alegria de ver, de ler. Desde a minha infância eu sempre gostei de ler e sempre de estudar espiritualidade. Sempre gostei. Até que as minhas irmãs sempre falavam que eu sou a velhinha da casa, né? A velhinha. Então, eu sempre gostei disso. Assim, da minha infância, eu tinha uma mediunidade muito forte. Com o tempo, ela foi diminuindo. Eu via vulto dentro de casa. Eu era aquela criança que eu não gostava de estar sozinha, porque eu via a presença de pessoas. E na época, a minha família achava que era a criação da minha cabeça. Hoje eu entendo que era a mediunidade. Eu via gente dentro da minha casa, que não era da minha casa, que era um espírito. Então, a minha mediunidade era muito aflorada na infância. E eu tinha medo de ficar sozinha, de ir a certas partes de casa, como a cozinha, porque eu via o talher mexendo sozinho, eu tentando pela casa que ninguém via. Isso para mim causou até assim, um certo sofrimento na infância, né? Que era aquela, é vista como aquela criança medrosa. Mas eu não sabia o porquê, nem a minha família. Hoje eu entendo que era mediunidade. Mediunidade que eu sentia e era muito forte. Entendi. Tá bom. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta para ela? Senhora Cristiane, senhora Célia, senhora Kalinka. Uma pergunta que eu ia Ah, fazer para ela, eu já fez, que é sobre Tá. o fato dela poder ser híbrida ou não, ou algum dos irmãos, né? Pode ser, né? Mas A gente não sabe, na verdade, assim, né? Pode até ser, como pode não ser, né? Mas assim, o fato da minha mãe ter sido contatada, eu trabalhei, assim, conversei muito tempo com ela sobre isso, como uma forma de desmistificar esse processo. Eu acredito que milhares de mulheres no planeta foram abduzidas, tiveram material coletado, e elas não sabiam o que estava acontecendo com elas. Então, sem a necessidade de se sentir superior ou importante ou diferente, mas de entender o que está acontecendo com você, né? E isso eu conversei muito com ela no sentido de compreensão, de entender. E até hoje ela não fala muito sobre isso, é interessante, ela fala pouco, porque foram praticamente o que, 15 ou 20 anos em silêncio. Você guarda aquilo para você durante muito tempo, causa muito sofrimento, né? Então, quando teve um congresso de ufologia na minha cidade, fiz questão que ela fosse, que ela contasse a história dela, que ela entendesse o que aconteceu com ela, mas no sentido de incentivar para que a gente servisse de exemplo para outras mulheres, né? Bem interessante. Bom, perguntar. Sinilton, por favor. Sim, interessante, João. O mesmo processo que fizeram com ela, certamente foi o mesmo que fizeram comigo, que eles manipulam desde a barriga da minha mãe. Hoje, a hibridização que eles fazem é essa, João. É o corpo humano trabalhado, mas o que anima esse corpo, o que faz esse corpo ter as interações, sair, viver essa vida humana, já é de fora, entendeu? Não é do planeta. Porque se eles colocar um híbrido aqui, com como se diz assim, o organismo meio a meio deles e humano, rapidamente em algum exame, exame de rotina de hospital, iria aparecer, exatamente. Então, hoje em dia, eles fazem isso. Pode ter certeza, e é a mesma coisa que fizeram com ela, fizeram comigo. E já dizia o Chico Xavier, quer conhecer aqueles que realmente vieram de fora? São aqueles que são espiritualistas, que acreditam na espiritualidade, que acreditam em reencarnação e que acreditam em outros fenômenos.
Vocês podem até procurar essa frase dele, essa palavra, ele falou do Chico Xavier. Quer conhecer os verdadeiros que vieram de fora, estão aqui reencarnados, são esses que acreditam, estão despertando e que acreditam na espiritualidade e na reencarnação. Beleza. Senhora Kalinka, a senhora quer fazer alguma pergunta? Tive a impressão que sim. Senhora Kalinka, quer fazer alguma pergunta? Ah, o Não, gatinho. não. Então tá bom. Senhor Newton, o senhor mandou 2 fotos aqui. Quer que eu mostre as fotos? O senhor comenta sobre elas? Sim, Seu sim, João, a Cristiane, deixa a Cristiane cumprimentar, João, aí na sequência você pode estar divulgando, sim. Tá bom, senhora Cristiane, por favor. eu só queria fazer um comentário. Eu conheço a Fernanda, né? Então, Sim. ela é uma pessoa na parte de ufologia, né? Ela faz parte da MUFON, né? E a Fernanda, ela se aprofunda muito nas coisas, né? Por causa justamente dessa ligação que ela tem aí, né? E, Fê, assim, falando a respeito do que você falou, que você via e que as pessoas, parece que você mostrava o que estava acontecendo e elas parece que não interagiam, né? Não tinha interação, né? Porque sabe o que acontece, Fê? Eu falo para você, pelo que aconteceu comigo. Você olha, você não entende, o cérebro não te dá a conexão do que você está vendo com o cérebro não consegue captar, fazer uma ideia, porque é uma coisa tão extraordinária que é uma coisa que a gente nunca viu, né? Que nem o Los Angeles de Luz, nunca vi. Então, é que nem eu até comentei, a gente se sente como se estivesse na Idade da Pedra, olhando o fogo pela primeira vez. É esse sentimento. Então, a gente não consegue identificar. Então, as pessoas olham, eu acredito que despertar é um pouco isso, né? Quando a gente desperta, a gente tem uma conexão, acho que cerebral, alguma coisa que faz dá a virada de chave, né? Então, acho que Uhum. essas conseguem identificar justamente porque nunca viram antes nada igual, né? Então, é isso, né? E a Sim, Fernanda é, tem. é impressionante essa parte, porque foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. As pessoas estavam vendo, mas não estavam enxergando. É como se fosse, né? Ah, mas é uma bola que está flutuando, está pegando fogo aí, ninguém está falando nada. Como? Depois eu fui entendendo o que era o processo de cada um. Aos poucos eu fui compreendendo. Não adianta chamar, mostrar, porque se a pessoa não está aberta, ela não vai conseguir ver. Exatamente. Gostaria de fazer um complemento agora. A senhora Cristiane e a professora Fernanda pertencem à MUFON? E foi isso que eu entendi? Não, eu trabalho, na verdade, com. E o CIF, ele trabalha junto com a MUFON, ele tem parceria. Então, nós Tá, trabalhamos juntos. O CIF é do entendi. Canadá. Ok, obrigado. Bom, senhor Newton, posso mostrar agora a imagem do senhor? O senhor comentar Sim, sobre sim, elas? João, fique à vontade. Eu vou colocar aqui. Essa aqui é a primeira imagem que o senhor mandou. O senhor quer fazer algum comentário a respeito dela? Sim, João. Por favor. Pessoal, esse desenho, essa imagem, quem fez foi a minha amiga Elisângela Gonçalves, né? Ela retratou tudo, eu relatei para ela perfeitamente. Essa foi uma das minhas abduções que eu tive. Essa mulher está comigo frente a frente nessa imagem aí, é a que me acompanha desde a infância. Tá. Certamente me acompanha em outras reencarnações também. Essa mulher, pessoal, eu tive vários filhos híbridos com ela. Está sendo retratado na imagem ao fundo, nesse paredão. Tá. Nessa abdução, eu tive essa abdução em casa. João, é um pouquinho longa, viu? Porque eu lembro muito, viu? Essa Hum. abdução, eu fui abduzido em casa, no quarto. Se eu puder sintetizar a Sim, sim, João, ocorrência? eu vou resumir o máximo possível. Tá ok, à vontade, por favor. Eu fui abduzido no meu quarto, era mais ou menos 2, 3 horas da manhã. Fui levado ao interior de uma nave. Nessa nave, eu fui examinado por Grace e essa mulher estava me acompanhando do lado da maca. Essa Tá. mulher estava acompanhando. E nesse momento eu me levantei. Não, antes de me levantar, apareceu um ser.
que eu sempre relato, é um insectoide, encostou perto da maca, me olhou e se afastou. Quando eles se afastaram, foi o momento eu me levantei da maca e olhei para frente e fiquei olhando junto com eles para frente. O interior dessa nave, ela ficou translúcida, ela desapareceu as paredes, ficou transparente, transparente. E eu me vi no espaço, junto com eles, flutuando no espaço, Tá. em direção eu não sabia onde. Eu vi o movimento e a velocidade dessa nave. A gente chegou a um determinado local, eu vi de longe o planeta Júpiter. Chegando nesse planeta, a gente foi chegando cada vez mais próximo, cada vez mais próximo. Eu vi uma estrutura gigantesca, uma nave-mãe gigantesca. Essa nave, eu estava dentro, junto com ele, entrou dentro dessa maior. E foi quando eu me vi em total escuridão. E andei por cerca de uns 10 metros, João, até chegar nesse local aí, ó. 10 metros não, uns 10 minutos para até chegar nesse local. E Tá. fazia muito frio. E eu só tava com esse manto aí. Quando eu cheguei perto desse local, João, eu subi, essa mulher estava em cima desses dregais aí. Esses 3, 4 Certo. dregais, eram uns 3 dregais. Eu subi e fiquei de frente com ela desse jeito aí. E ela pegou na minha mão. Ao olhar para mim, ela me passava tudo mentalmente, que aqueles fetos estavam ali, eram nossos. Ela me Tá. passava. Só no olhar eu conseguia sentir. E tinha 2 Grey acompanhando, João. Então, esses dois aqui, Nesse né? momento, esses dois. Nesse momento ficou mais ou menos uns menos de 10 minutos aí, com ela em cima, olhando para esse Tá. paredão. E esses fetos. E eles têm cordão umbilical e tudo, viu? Tá. Dentro, tá, eles estavam dentro dessas bolhas aí. Tem cordão umbilical e tudo, tudo, tudo certinho. Tá, entendi. Teve um momento, ela me passou, era hora de ir embora. E eu desci esses degrau. E um Grey chegou perto de mim e me apagou. Aí Tá, eu me vi no meu quarto da minha casa, no local inicial da minha abdução, João. Dessa imagem aí. entendi. Beleza. E essa aqui, Essa daí foi na minha infância. A primeira tá, abdução, eu lembro. Que eu tá, estava entendi. brincando no quintal da minha avó. Aí veio uma luz por cima, João. Clareou tudo. Quando me viu, eu estava no interior de uma nave, aí, uma sala branca, Tá, e essa mulher me recepcionou. Ela chegou perto de mim e olhou para mim. Aí, logo em seguida, veio esse Grey. Também tá, chegou perto de mim. Aí ele me espetou entre os dedos com esse instrumento. Ele tá na mão aí. certo. Aí quando ele me espetou, eu comecei a chorar. E essa mulher começou a me confortar ao olhar para mim. Aí nessa, Tá, quando eu tava chorando, eu olhei na minha frente, João. Tinha aquela bancada e tinha uma pirâmide e um metal que pairava na base e se transformava em hum, várias formas. E nessa forma eu vi foi esse planeta um anel em volta. Essa tá, daí foi a primeira abdução que eu tive, que eu lembro, assim, que eu lembro fisicamente. E ok. essas duas abduções foram físicas. E a Cristiane está assistindo aí, o Cristiane está acompanhando meu relato. Essa é a moça que me acompanha desde a infância. Legal. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Seu João, então, Sim, essa daí é que eu vi e que o Milton está falando, elas andam em dupla, ela tem uma loira junto, e o cabelo delas, quando eu vi, era comprido, e ela usava esse manto, e o certo, olho era uma espiral, ficava rodando, né? entendi. Ficava rodando. Elas queriam me hipnotizar de algum jeito, chegando com aquele olho rodando, sabe? Aquilo me assustou demais, porque foi muito estranho ficar flutuando, né? Ok. Bom, eu gostaria de agora passar para a segunda parte da nosso bate-papo e fazer algumas perguntas, como das duas primeiras reuniões, né? O bate-papo, né? Ah, os senhores e senhoras se sentem protegidos pelos seres que fizeram o contato? Se sentem protegidos por eles? Posso iniciar, João? Por favor, seu Nilson. Sim, sim, João. Protegido, eu me sinto e também eles falaram também e a gente vê essa proteção deles, né? Tanto aqui no físico como no espiritual também, João. Em 2018, esse ser fez contato comigo. Tem uns que fazem contato com esse ser desde a infância. Eu não, demorei muito tempo para ter contato com ele.
Foi em Certo. 2018 agora. Acho que eu tinha uns 38 anos de idade. Nem eu sabia, eu tinha um protetor, eles são chamados de mentor espiritual. Certo. São chamados de mentores espirituais. Eu nem sabia, eu tinha um mentor espiritual. Eu sabia que existia, mas eu achava eu não tinha, assim, não tinha um. Não estava tão elevado para ter um mentor espiritual. Mas todos nós temos, viu? Todos nós temos. Às vezes demora um pouco mais ter contato com eles, às vezes não é nem nessa reencarnação a gente vai ter contato com eles, mas eles trabalham a gente de várias formas. Intuição, contato no plano astral e telepaticamente também. Eles fazem esses contatos comigo, a minha esposa. E eles falam e protegem a gente a várias reencarnações, João, desde o momento e a gente reencarnou no planeta. Eles acompanham a gente. E também os Grey também abduzem a gente também, né, João? Com uma certa forma, que eles fazem essas pesquisas, esses testes com a gente de material genético, hibridização, eles protegem a gente sim, já falaram, e protegem. Tanto livram a gente de doenças, né, e da morte também. E já livrar a gente da morte, porque eles falam isso daí. Para dar sequência no trabalho, entendeu? Na manipulação genética. Ok. Alguém gostaria de fazer um comentário a respeito da proteção? Eu gostaria de comentar. Por favor, Eu senhora gostaria Fernanda, e de aí em seguida a senhora Cristiane. Eu gostaria de comentar que eu tive uma experiência que foi também telepática, um desdobramento, e que meu anjo da guarda se apresentou para mim. Interessante. Então, a partir desse momento, eu senti que eu tinha uma proteção, assim, apresentada formalmente, né? E o mais engraçado dessa história é que eu olhava a pessoa que se apresentou para mim, mas eu sentia dentro de mim que aquela pessoa não era daquela forma. Se apresentou como uma senhora loira, vestida como se fosse dos anos 80, com aquelas roupas de estilo antigo, Sei. e ela tinha uma outra moça jovem com ela. E eu olhei para ela, e no momento que ela se apresentou telepaticamente, eu senti no meu coração, ela não é bem assim. Como se ela tivesse se fantasiado daquela forma para se apresentar para mim. Ok. Exatamente, Fernanda. Exatamente, é assim mesmo. O meu mentor espiritual, ele... Pessoal, às vezes a pessoa espera um loiro, um alto, um turbante ou com manto, mas às vezes, a grande maioria das vezes, o seu mentor, seu anjo da guarda, é um extraterrestre, viu? E ele sabe, ele conhece muito bem você. Se ele se passou por outra imagem, camuflou a imagem dele, porque ele sabe que você não está preparada para aceitar a imagem dele. O meu mentor espiritual, ele é um reptiliano. Desde o momento ele se apresentou para mim, que eu já estou acostumado a ter contato com reptiliano, ele se apresentou à forma dele. E da minha esposa é um draconiano, o mentor dela. Um draconiano de 10 metros. E o meu mentor é um reptiliano, ele tem 1,60 m. A característica dele é como se fosse uma cobra naja. Ele é uma cobra naja mesmo. Se olhar uma cobra naja, pesquisar, mas é da cor verde, humanoide, um braço, perna e cauda, e garras. Ok. Senhora Cristiane, a senhora ia falar um detalhe? Seu João, eu acredito sim nessa proteção, porque de vários casos que eu já ouvi sobre abdução, relatos de pessoas que tiveram contato com nave, elas recebem uma radiação muito forte, né? E tanto que às vezes acontece situações das pessoas terem erupção na pele, ou até é, a mentalidade regredir, né? A ponto das pessoas voltarem até não conseguirem mais falar e até falecerem, né? E o contato que eu tive com dessas duas vezes foi muito perto, né? Então, eles fizeram alguma coisa para proteger eu e a minha filha, porque em nenhum momento eu senti sim a radiação da nave, porque senti como se tivesse um choque no ar, né? Aquilo nós sentimos, né?
mas em nenhum momento a gente sentiu mal-estar depois do contato, alguma coisa parecida, né? E depois desses contatos que eu fiz aquele curso dos arcturianos, né, do trabalho com os arcturianos, eu fiz um trabalho no meu quarto, e eu senti quando eles entraram, a presença deles, eu tinha uma dor muito forte do lado direito, né? E quando eles também fizeram aquela situação de cura, porque eu acredito que tenha sido alguma coisa, porque eu sentia dores há meses, eu estava sentindo essa dor, puxava até a minha perna, poderia ser uma apendicite, alguma coisa, mas eu estava adiando para ir procurar um médico, né? E eles vieram no meu quarto e colocaram a mão no meu corpo, seguraram o órgão, que eu senti aquilo ali, né? Senti a presença, eles ficaram na minha cama. E só que eu não vi, porque é isso que aí até comentaram que a gente não está preparado, né? O Newton comentou, às vezes eu não estava ainda preparada para ver a forma, né? Mas eu senti a presença disso, né? E então eu acho que de algum modo, assim, eles fazem esse tipo de proteção, sim, pelo menos foi assim, né? Ok. Eu vou contar um caso que eu tive conhecimento. Eu vi uma senhora que é abduzida, bem contactada, e ela estava na rua e um ladrão veio assaltá-la, né? Ela pensou nos ETs e o rapaz se escafedeu. Ele não foi pulverizado, mas ele sumiu. Ela não sabe o que aconteceu com ele, mas ele foi embora, desapareceu. Então, foi protegida pelos extraterrestres, que naquele momento ela pensou neles. Então, o pessoal, acho que é da seguinte maneira, né? Eles investiram na pessoa desde pequena, desde os 5 anos, e não podem perder uma pessoa e um contato seguinte. Então, eles protegem mesmo as pessoas contactadas e abduzidas. E a, Exato, João. é, e a senhora Célia e a senhora Kalinka, gostaria de falar? A senhora Kalinka, por gentileza, pode falar. Então, recentemente, acho que não sei quanto tempo, eu recebi a visita de uma felina, acho que eu já comuniquei isso, já falei isso para vocês, e ela apareceu em branco comigo durante o meu sono, e eu falei, e ela pôs a mão em mim, e eu olhei assim meio desconfiada com ela, quem é você, né? Pôr a mão em mim, eu sou sua mentora. Eu olhei assim, falei, aí foi na hora que eu acordei de sopetão. Então, Sim. assim, acredito sim que seja, e de lá para cá eu não tenho mais medo, assim, com frequência como eu tive. Hoje eu vejo mais e tranquilo. Então, eu acredito que seja uma felina mesmo, da forma como ela se apresentou. Ok, ótimo. E a senhora Célia? Eu nunca tive nenhuma experiência de contato, né, conforme eu falei com vocês, mas Certo. pelo meu conhecimento kardecista, que eu sempre estudei o kardecismo, eu acredito que eu tenho sim uma proteção, que eu me sinto muito protegida. Eu Ótimo. não sei, eu me sinto bem, eu quando vejo essas luzes assim no céu, eu sinto uma felicidade, não sinto medo de nada, apesar de nunca ter tido um contato, eu não sei o dia que eu tiver como é que vai ser a sensação, mas eu não tenho. Eu Tá. sempre converso com meu marido, e aí você tem medo? Ele falou que não quer ver porque ele morre de medo. Ele estuda, ele gosta muito de estudar, mas ele não quer contato nenhum. Eu já não tenho medo, eu gostaria de ter esse contato, mas não chegou a hora ainda, né? Eu acho. Ok. Vamos esperar. Alguém gostaria de fazer mais um comentário a respeito dessa pergunta? Por favor, senhor Newton. Sim, o João. Até o comentário também é para a Célia também. A Célia está num processo de despertar, viu? Você vê, a Célia, ela não tem experiência, ela tem, assim, igual a Luz, ela falou, né? São poucas Uhum. coisas, mas do jeito que ela fala, eu vejo daqui, o brilho no olhar dela, ao falar, ao sentir, ao olhar os nossos relatos, ela está no processo de despertar, João. Ok. Às vezes, o que ela sente aí é uma coisa muito boa, porque você vê, é uma pessoa que está no processo de despertar, ela está despertando. Talvez eu tenha Ah, tido alguma experiência que eu não lembre, né? Pode ser também, porque, exatamente, sei lá. exatamente, Célia, É, exatamente. Porque não é o momento de você lembrar. Às vezes, uhum, Célia, ó, uma coisa, meu mentor falou para mim, a pressa, quem tem é só a gente. Eles é, lá do outro lado, no plano sim, espiritual, não tem pressa. Eles podem acompanhar você 3, 4 reencarnações. sim. Aí eles falam, agora a Célia está preparada.
para mais um próximo passo. Sim. Sabia? É assim que funciona. Uhum. É, verdade. Ok, então vamos passar para a próxima pergunta. Ver ou sentir a presença dos seres. Quem vê ou sente a presença deles? No cotidiano ou então no momento de uma abdução? O que pode me dizer a esse respeito? De ver Sim, ou João. sentir? Senhor Newton, por favor. Sim, ô, João, quando vai ter uma abdução, eu sei, eles vão vir, eu já começo a sentir. Sentir e ver também. Parece que eles usam tipo uma camuflagem. Hum, E às vezes eu tô no celular deitado, eu vejo o vulto passando para lá e para cá. Uns vultos, ah, eu consigo enxergar. E nessa de enxergar, eu consigo sentir, ter a sensibilidade de saber o que que é aquilo. Aí eu sei, é um Grey que tá ali. entendi. Eu sei, é um Grey, eu sinto ele antes da abdução. Eu consigo sentir e ver também espíritos também. De uma Certo. certa forma, ou o meu mentor ou a abdução, eles fazem, a minha esposa desbloqueia nossos chakras. Com o Sim, tempo, eu consegui ver mais espíritos, assim, vultos. Igual eu citei no último debate, a gente teve sim. bate-papo, que às vezes eu tô ali entre o sono e acordado pescando. Aí quando eu dou aquela pescada, eu levanto assim, aí eu vejo pessoas, tudo olhando para mim assim, ó. Aí depois desaparece. É coisa de contar 1, 2, 3 segundos, às vezes 4 segundos. Ou então Ah, eu tô naquele processo pescando assim e acordado, aí eu consigo escutar eles, eles falando, eles conversando entre eles, os espíritos em volta de mim. Eu consigo ouvir, ô João, e ver eles também. E aqui também. Quando eu mudei para essa casa nova aqui, eu saí do banheiro, tomei um banho, vim para esse quarto aqui. Quando eu vim para esse quarto, ali perto da escada, descendo, eu vi hum, uma névoa, uma silhueta negra. Aí sei. ela virou uma fumaça e se desfez, como Tá, se estivesse descendo a escada. beleza. Alguém gostaria de Ah, fazer alguma... ô, Sim, João, só um por favor, complemento. fique à É vontade. porque muita coisa acontece aqui. Fique à É vontade. muita coisa acontece. Essa semana também, agora vocês me lembraram, essa semana, a gente colocou a minha filha no balanço. Ela dormiu, aí ela ficou na cadeirinha. Sei. Eu e a minha esposa, né, na cozinha, batendo papo, conversando, tudo. Eu olho para a sala, a cadeirinha balançando. A cadeirinha dela ela tava dormindo e balançando assim, balançando. Aí eu chamei minha esposa, eu falei, nossa, tá balançando sozinha. Aí a gente chegou perto, quando a gente chegou perto, mas tinha um campo de energia tão forte que a gente se arrepiou muito e Tá, pipocava tudo, o braço, as pernas, tudo. Aí a minha esposa falou: tem alguém aqui, tava balançando ela. tá. Aí na hora a gente já chama os nossos mentores, né? Aí essa coisa por telepatia, olha só, Hum, ela passou a mensagem para mim e para minha esposa. Aí a gente falou a mesma coisa ao mesmo tempo, o que essa coisa passou, que não precisava se preocupar, tá. que era um parente da minha filha de vidas passadas. Beleza? Hum, Falou isso daí. E estava acompanhando ela, protegendo. E, beleza. e essa entidade, esse ser, esse espírito, passou a estar acompanhando ela nas reencarnações dela. E era um pai dela. E a minha filha, na reencarnação, quando era o pai, era um menino, não era uma menina. E acompanha ela nas reencarnações dela e não vai fazer nenhum mal para ela. Aí Tá. nesse momento ele pegou e saiu, passou isso daí. Ao mesmo tempo ele passou, tipo assim, ele passou pra gente mentalmente o espírito, né? E a gente conseguiu captar, eu e minha esposa, a mesma mensagem, a mesma, João. Bacana. Beleza. Ok. Alguém gostaria de fazer algum comentário a respeito dessa pergunta? Eu gostaria de fazer um comentário, Por favor, assim. senhora Eu Fernanda. sinto a presença, mas eu não relaciono a extraterrestre, eu relaciono as presenças que eu sinto a desencarnados, a Tá, entendi. espírito. Então, assim, é muito forte, dependendo do lugar onde eu estou, de locais que eu estou, com pessoas que eu estou, sinto a presença, mas eu não sei distinguir se são extraterrestres ou desencarnados.
eu faço Tá, uma ligação mais com desencarnados. tá, entendi. A mistura entre encarnados, desencarnados e extraterrestres é muito delicada, é muito débil. Um espírito pode se apresentar como um extraterrestre, da mesma forma que um extraterrestre encarnado pode se apresentar como um espírito, e um extraterrestre desencarnado também pode participar desses eventos, tá? Então, temos as três formas possíveis. Ok. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Senhora Célia, Kalinka, Seu João, não Cristiane? entendi. O senhor falou extraterrestre desencarnado, é isso que eu entendi? Sim. Eu acho Como que é o que assim? acontece, inclusive, com o senhor Newton, né? São pessoas que nascem em outros planetas e encarnam em outros planetas Hum, diversas vezes, né? E desencarnam. E de vez em quando vem aqui para visitar os parentes, vem dar uma olhadinha, vem ajudar as beleza. pessoas, Entendi. ok? E a senhora Igual, Sim, João, pode igual falar. o meu mentor espiritual. Ele me explicou, ele não tem mais o corpo físico dele, ele está na quarta dimensão. Agora, o Tá, mentor espiritual da minha esposa já tem um corpo físico dele. Ele vem tá, mentalmente de outro planeta aqui fazer esse trabalho de mentor da minha esposa. legal. Ele vem em desdobramento, né? Exatamente, isso mesmo. Ok. Senhora Kalinka, a senhora quer falar alguma coisa? Então, eu praticamente eu procuro evitar de ficar pensando e atualmente eu me desligo um pouco disso para não atrair, Tá, porque às vezes eu costumo fazer um teste, porque meus gatos passam a madrugada, quando eu acordo na madrugada, eles ficam muito antenados. E eu, como moro sozinha, às vezes eu fico com receio. tá, Não, não é medo, é receio. E quando eles ficam antenados olhando para trás, de vez em quando eu viro e olho. Mas dificilmente eu olho, mas eu não tenho medo, eu sinto proteção. tá, Mas eu não me ligo para evitar desencarnado ou algum contato, porque como eu não estou frequentando o centro espírita kardecista, só frequento o reiki, então eu procuro evitar. Porque atualmente o mundo está tão assim, as pessoas estão tão assim agitadas com tudo, muita informação, muita gente com cabeça quente. Então eu procuro equilibrar as coisas em volta para poder separar tudo, separar o joio do trigo, para ver até onde é espiritual, até onde é contato. Eu sempre me mantenho com o pé no chão. ótimo. Ok. Senhora Cristiane, gostaria de acrescentar algum detalhe? Tô ligando o microfone. Melhorou o som aí, seu João? Melhorou quando a senhora desligou o microfone, sumiu a interferência. Sim. Então, seu João, assim, é o que eu penso, né? Depois do contato, essas percepções minhas estavam muito mais fortes. Estavam mais Tá, assim, fortes. Eu ficava na cozinha fazendo comida, às vezes na pia eu sentia alguém colocar a mão no meu ombro, né? E aí eu virava e falava assim, não, agora eu não quero, não quero isso agora, vamos deixar tá, para depois. Não, ele chegava a encostar em mim, né? tá, E essa situação de ver, eu vi aquele ser do lado da minha cama, vi aquele pessoal lá em Quixadá, que eu falei para vocês já naquela live, né? Aqueles seres lá em Quixadá. Mas a olho nu, assim, assim, ver, assim, pessoalmente não, mas eu vejo silhueta que nem a Fernanda fala. Às vezes certo. eu estou mais tranquila, eu estou mais relaxada, fecho o meu olho, eu consigo ver as silhuetas. Meio aberto, meio fechado o olho, eu consigo ver as silhuetas. Tanto lá naquele lugar que eu vou, lá na filosofia oriental que eu frequento, eu vejo pessoas Certo. sentadas, na cadeira eu vejo silhueta, eu começo a fechar meu olho, vi aqui do lado da minha tia o ser verde, né? Eu vi toda a hora dela verde e o ser verde do lado, metade do corpo.
Então, eu acho assim, depois do contato, isso era muito mais forte. Agora deu uma melhorada, deu uma acalmada, sabe? Eu vejo só quando eu estou mais relaxada, mas se não, não vejo e não sinto, Ok. né? E a senhora Célia, gostaria de fazer algum comentário? Não, Bom, não, seu João. ok. Posso Olha, a última posso pergunta que eu vou fazer agora falar um negócio? é muito parecida, é um complemento da primeira pergunta. Eu acho que até já foi respondida, né? No sentido da presença, né? Perceber quando eles vão fazer um contato. O senhor Newton mesmo já respondeu a essa pergunta, que ele percebe quando eles vão fazer um contato. E as demais pessoas conseguem perceber alguma coisa quando vão receber um contato? Quando vão ser levadas, ou quer seja em corpo ou em espírito? Senhora Cristiane? Não, seu João, é quando eu peço. Quando eu penso, eu falo, né, podia aparecer, eu podia ver, né? E aí Sim. aconteceu que o ser foi em cima da minha filha e começou a se mostrar, né, o felino, né, a pantera negra, né, que começou na minha Sim. frente, a transmutar, né? Eu via assim, do peito para cima, o pelo negro, aí fazia as orelhas, o focinho, né? O tempo todo ele fazia isso, transmutava, né? Ele mostrava para mim, e ela fazia assim, ela dormindo de cabeça baixa, ela coçando o rosto, e aquilo Ah, virava, e era um preto quase azulado. E depois o olho começou, do olho começou a brilhar, ficava tipo uma luz assim no olho, num dos olhos, né? Aquilo foi incrível. Quando eu peço alguma coisa, pode acreditar que vai acontecer alguma coisa. Então, estou bem quieta ultimamente. tá igual a da senhora Kalinka, ela fica quietinha para evitar uma presença mais forte. Sim, exatamente isso. Ok. Alguém gostaria de fazer algum comentário, senhora Fernanda? Não, não. Então tá bom. Senhora Kalinka? Olha, comigo é tudo de sopetão, que eu falo. Eu nunca sou Ah, avisado, né? A gente nunca é avisado de nada. A única coisa que a gente sente que eu aprendi no kardecismo, né? Eu passei. É aquela parte de aproximação, percepção, para depois vir a aproximação e a manifestação. Isso eu aprendi no curso de mediúnicos. Então, eu sempre, quando eu sei que vai ter alguma coisa, isso tudo vem de uma vez. É sempre de sopetão. Mas eu vou falar uma história que acho que eu tô evitando de qualquer coisa de falar sobre isso, porque eu também eu quero testar ele. Até que ponto isso é verdade ou não, tudo, enfim. Há um tempo atrás eu comentei com o seu João sobre isso aí, foi uma coisa que me prepararam para chegar nisso. E eu senti que alguma coisa ia acontecer. Foi o único momento tá. que eu me vi, que eu estava na catraca de uma empresa, de um hospital grande, e eu estava falando que eu queria minha filha. Daí eu não lembro de mais nada. Eu lembro disso. No outro dia, eu sonhei com essa criança, com 5 anos de idade, os olhos castanho claro, mas era aquele olho felino que fica em pé. E ela mexia, conforme ela mexia o olho, a pupila não era como humana, ela mexia como um felino. O cabelo bem preto, a franjinha, e ela falou para mim, eu vou retornar em 2025, a gente se encontra. Então, assim, será que isso mexeu de uma tal... Porque eu não posso ter filho. Então, isso mexeu comigo de uma tal forma que eu senti nesses períodos que realmente a gente sente quando eles querem se comunicar e falar. Mas só foi os únicos momentos. Mas eu não sei porque a live inteira eu estou querendo falar isso. Tá. O tempo inteiro. E agora eu precisei falar. Então, eu pedi uma prova, se realmente isso tem alguma coisa a ver. Então, estou contando os anos. Desde o ano passado, eu fico contando. Estamos em 2024, vamos entrar em 2025. E ela falou no período do dia 25 de maio de 2025. Então, assim, Interessante. eu lembrei dessa data. Então, assim,
os outros aconteceram assim sem aviso, mas esse foi um que mexeu muito comigo, porque como eu nunca tive filho, eu sou muito sensível quanto a isso, com criança. Então foi um ponto muito importante para mim. Interessante. Eu até brinquei com a senhora Kalinka, só um minutinho, senhora Fernanda. Eu até brinquei com a senhora Kalinka naquela oportunidade em que vieram, tomaram o óvulo dela, fizeram fecundação, e ela tem uma filha lá. Sim, mas você sabe que quando você me contou, a Sim. gente se sente que parece que está sendo roubada. Foi a É, sensação que eu tive, porque tem pessoas eu tenho muitos amigos que trabalham muitos anos na Federação Espírita do Estado de São Paulo e não tem essas coisas que a gente tem. sim. E aí eu gostaria de ter para acreditar, não sei o quê. Aí uma vez eu falei assim, olha, bati no ombro e falei, não peça para ter. Você não sabe que é não ter paz, porque eu sempre vi isso pro lado negativo. Depois disso tudo, de um ano para cá, eu passei a ver com outros olhos, depois dessa história da criança. Foi mais ou menos um ano, 2, 3 anos, eu não sei. Acho que desde 2000, de uma época que eu contei com o seu João. Então, assim, Certo. eu fico na esperança de ter um filho, mas hoje eu vejo que com a idade eu não posso, mas eu fico com essa esperança no coração. O tempo inteiro parece uma chama que cada ano que vai passando, vai aumentando essa chama dentro de mim. Tanto é Tá. que ontem eu estava contando no calendário até quando para chegar 25 de maio de 2025. Eu lembrei dessa data. Ok. É uma coisa que ela ainda falou, mãe, a gente vai se ver. Então é uma coisa assim, Legal. às vezes eu acho que não tô ficando louca, mas mexe muito comigo quando eu falo isso. Eu fico Beleza. muito sensível. Beleza. A senhora Fernanda quer acrescentar algum detalhe? Não, não, não. Ok. Eu tive a impressão que a senhora queria falar. E Eu a, acho que foi que eu meti a minha mão, eu acho que ficou parecendo que eu levantei. a senhora Célia queria fazer algum comentário? Não, seu João. Então tá bom. Bom, com essa pergunta hoje, então eu encerro o nosso bate-papo, né? Foram essas três perguntas, embora foram curtas com relação aos dos outros dois primeiros programas, né? Mas foram coisas que eu achei importante perguntar, né? Então agora eu gostaria que cada uma e o seu Newton fizessem as suas considerações finais nessa nossa reunião de hoje. E eu tenho a impressão que acho que a próxima reunião vai ser entre nós contactados e aqueles que não acreditam em extraterrestres. A senhora concordaria com uma reunião nesse sentido? Eu acho que seria bem legal. Ótimo, Seria bom. então tá bom. Então, por favor, faça as suas considerações finais. Quem gostaria de começar? Todos vão fazer as suas considerações. Senhor Newton, por gentileza, a sua consideração. Sim. João, só tenho a agradecer pela oportunidade, sempre, né? Sempre agradecer a oportunidade e o senhor e outros canais também dão para a gente, né? Essa oportunidade da Certo. gente falar, de passar mensagem, porque quando a gente relata aquela pessoa e está despertando, é, é, como se diz, é mais uma pecinha do quebra-cabeça Tá, para ela colocar, a juntar junto as peças dela. Pega uma informação de um, informação de outro e de outro, ajunta tudo, né? Todas as informações, o que for de aproveito, o que ressoar como para ela, porque é individual, o despertar é individual, João. sim, A minha experiência é uma, a da senhora Carica é outra, e da Cristiane, cada um tem a sua experiência com suas determinadas raças e seres. Então, o nosso relato só vem a complementar, entendeu? Ajudar mais ainda esse processo do despertar. Igual está acontecendo a nossa amiga Célia, entendeu? Está sim, despertando. Ela está atrás de informações, ela quer saber. Ela tem essa sede de informação. Já dá para ver nos olhos dela. E isso é bom, João. Isso é bom. sim. Então, pessoal, só tenho a agradecer a oportunidade, agradecer ao João, né? Eu Deixar quem agradeço, falar, viu? a gente falar, né? O que acontece a gente e agradecer também a todos vocês, as meninas também, por estarem participando comigo nesse bate-papo.
Ok, quem gostaria Obrigado, de... João. Nada, Obrigada, Nilton. Senhora Célia, a senhora quer fazer a sua consideração final? Não, eu gostei do que o Newton falou e realmente é isso. Quando eu comecei a participar desse bate-papo, eu falei, puxa, eu não tenho nada para agregar nessas experiências que eles têm, assim, tão legais, tão importantes, tão sensacionais na minha visão, né? Mas eu acho que é o que o Newton está falando mesmo. Eu vou pegando um pouco de informação de cada um e parece que eu estou juntando um quebra-cabeça aqui, sabe, dentro de mim. E eu Ok, acho que é isso que eu tô precisando. Obrigada, viu, gente? Obrigada ótimo. por contar a experiência de vocês. Ok. Quem gostaria de fazer agora? Senhora Kalinka, por favor, suas considerações finais. Eu me emociono, sempre me emociono, eu sei de mim, e também porque estou na menopausa também, né? Enfim, é verdade, Tamo 51 junto. anos. Tudo eu choro, tudo que envolve criança, mas enfim. Resumindo minha disposição, acredite. Acredite, porque tem alguma coisa, sim. Estamos todos sendo despertos, como diz o Newton. E acredito, sim, que através dessas lives eu estou conseguindo botar para fora. Está sendo difícil estar falando, porque quando eu pego para falar, eu falo. Mas está sendo difícil me abrir, mas Tá, está me ajudando muito, porque eu me sinto um pouco mais amada, mais assim, estão ótimo. me vendo, eu me sinto com uma autoestima melhor, mas acreditem, é muito bom ter pessoas que escutam você, não te colocam no papel de que você vê que você não está doido, não, e que é assim, estamos unidos, e vejo o Newton com uma cabeça maior para orientar todos nós sobre isso, e seu João agradecer pelo espaço maravilhoso que ele entrou na minha vida e entra na vida da gente, e o espaço que ele dá para a gente poder se abrir e nos orientar sobre tudo isso. Eu agradeço mesmo, de coração. Obrigado por tudo. Desligado. Senhora Cristiane, por gentileza, senhora. E, por favor, as suas considerações finais. Eu desliguei porque a minha esposa está me chamando, quero ver se ela está com alguma emergência. Por isso que eu Tá desliguei o meu certo. som. Por favor, senhora Ah, eu, Cristiane. eu liguei o som também agora, seu João, também agradecer, porque é o que a gente fala quando a gente passa essas experiências, né? A gente sabe, tudo tem o seu momento certo, né? Mas eu gostaria de ter conhecido o senhor lá atrás, porque nos piores momentos, assim, porque não é fácil. A gente passar essas situações aí, o Milton, não sei como que ele aguenta de verdade, porque você ser abduzido a cada 2 semanas, uma semana, não é brincadeira. Ele, a esposa, ele vê a família passando essas situações, né? E a gente com experiências assim que são difíceis, né? E a gente vai contar para as pessoas do nosso meio não acreditam, e a gente não sabe os caminhos que a gente tem que tomar para poder encontrar grupos assim, para a gente poder desabafar e achar que a gente não está louca, porque realmente a gente tem essa, esse sentimento, né, de que a gente está perdendo o senso da noção, porque você não consegue mais focar no seu trabalho, você não consegue mais focar na família, você vive esse sentimento de, às vezes, de terror, porque é um tempo todo um terror que, né, e aí quando você encontra pessoas que passam a mesma situação, você fala, ufa, não é só comigo, né? E então é muito importante esse trabalho que o seu João faz, né? A doutora Gilda faz, eu acho que, né, a gente precisa de mais espaços como esse para poder, porque tem muita gente passando essa mesma situação e não sabe para onde começar, porque o despertar vai chegar para todo mundo, né? Todo mundo vai passar por isso, né? E cada um no seu momento. A Célia agora está passando essa situação e essa sede de busca que a gente tem no início, porque a gente vai buscar e pesquisar, porque a gente se vê sozinho, então é o nosso universo, o que é essa busca que a gente tenta esclarecer o que aconteceu, né? E até hoje eu tenho muita dúvida, né? E o Milton também com as experiências dele, a Fernanda, a Kalinka aí também com essa situação, né? Que ela contou agora, desabafou, porque isso é muito importante para as pessoas que passam essas experiências. Então, eu só tenho a agradecer, viu, seu João? Muito Eu que obrigada agradeço, mesmo. né? Eu que agradeço. Senhora Fernanda, por gentileza, suas considerações finais. Gostaria de agradecer a Cristiane que me convidou, o seu João,
Célia, Nilton, Kalinka, porque a gente fortalecer esses espaços de escuta, que não tem preconceito, que não tem tabu, não tem aquele dedo de julgamento. Isso é super importante, que a gente acaba se fortalecendo até emocionalmente, né? Então, é muito importante para mim, tudo que vocês falaram, eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, a gente aprende junto e a gente se fortalece. Então, para mim é super importante. A Cris já havia me convidado outras vezes, mas se não me engano era numa quinta-feira e eu tinha aula depois e eu não Certo. podia. Então, agora como está mais tranquilo o meu horário, na terça para mim fica bem melhor. Então, para mim foi um prazer e eu gostaria de participar de outras reuniões que para mim é super importante. Agradeço a todos vocês. O que eu acho importante nessas nossas reuniões é que cada um conta a sua história. E o mais importante é se a história, normalmente, é a mesma história de outras pessoas. Não exatamente igual, mas muito similar a isso. Isso dá força às pessoas. Esse é um dos motivos mais que eu acho importante, essa nossa troca de informações. Esse bate-papo entre contactados e abduzidos, cada um colocando o seu fato, o outro, puxa, aconteceu isso comigo, então não foi uma inverdade, não foi alguma coisa. Então acontece não só comigo, mas acontece com outras pessoas. Isso eu considero muito importante. E eu agradeço imensamente a todos, ao senhor Nilton e a todas as senhoras, a Kalinka, a Cristiane, a Célia e a Fernanda, por terem participado desse nosso bate-papo. E nós vamos ter outros bate-papos nesse sentido ainda também. Eu espero que todos tenhamos presentes, né? E, mais uma vez, agradeço a todos e a todas. E que Deus abençoe a todos e a todas. Namastê. 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 Obrigado, boa noite. Então, Ok. obrigada. Até a Tchau. próxima. Obrigada. Fiquem com Beijo. Deus. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.